R. Lenz Produtora. A paz do Senhor Jesus, amadas do Pai, tudo bem com você? E hoje nós estamos aqui no nosso segundo programa, Nova Mulher. E eu já quero começar aqui agradecendo a todas as mulheres que se inscreveram na minha mentoria Metanoia e já começaram o seu processo de transformação da sua mente, já estão vivendo aí o seu processo de transformação, tá? Se você não sabe nem o que eu estou falando, depois você vai lá na descrição do vídeo e faça sua inscrição na mentoria Metanoia. Ela é uma forma mais profunda de transformação, corpo, alma e espírito. E hoje, nós estamos aqui no nosso segundo capítulo desse programa Nova Mulher. E eu sou Diana Cardoso, mãe do Miguel e da Raquelzinha, esposa do Misael, sou evangelista, cristã, enfermeira, mentora de mulheres, analista de perfil comportamental e palestrante para a glória de Deus, trazendo todo esse conhecimento, esse conteúdo nesse programa que Deus tem nos proporcionado para que você, mulher, possa ter a sua vida transformada e possa realmente ser essa nova mulher que Deus espera de você, tá? Que Deus espera de nós. Então, eu vou trazer aqui vários conhecimentos espirituais, ferramentas de inteligência emocional para que você possa ir junto comigo nessa jornada de transformação, tá? E claro que eu não estou sozinha. Eu disse pra você que nesse programa eu não estaria só e eu trouxe ela, claro, estará aqui comigo, né? Mais uma vez, Kelly Lima. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, estou muito lisonjeada de estar aqui. E para você, né, que não viu o outro programa, eu sou a Kelly Lima, eu sou de Londrina, Paraná. Sou empresária, cristã, tenho 32 anos e estou aqui, né, para trocar mais um dia de experiência. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né, e talvez o meu testemunho, a minha jornada até aqui possa te inspirar de alguma maneira. E nesse programa de hoje, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai ter o discernimento para saber o que é, se você está passando realmente por um ataque espiritual ou é resultado apenas de uma decisão mal tomada. E pode ter certeza que nesse episódio de hoje você vai aprender, suas orações serão diferentes, o seu posicionamento vai ser diferente para que você possa verdadeiramente se posicionar e buscar em Deus o discernimento para lutar da maneira correta e certa, não é, Kelly? Sim. Muitas vezes a gente se confunde, né? Com o que é de fato de Deus ou do diabo ou apenas uma decisão errada, uma decisão não assertiva. Sim. E o nosso objetivo com esse programa Nova Mulher é trazer para você, mulher, esse entendimento, essa sabedoria, trazer para você o poder da autorresponsabilidade, autoconhecimento, inteligência espiritual, inteligência emocional e um posicionamento para que você possa tomar o posicionamento correto, tanto pessoal quanto espiritualmente, para viver verdadeiramente a vida que Deus tem para você e ser essa nova mulher extraordinária que Deus tem pra você, com certeza. E o tema de hoje é... Fala aí, Kelly, o tema de hoje. Não é o diabo, é a sua decisão. Não é o diabo. Gente, como tem gente que põe a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Ah, a conta cortou, foi o diabo. Acabou a energia, foi o diabo. Caiu o copo, foi o diabo. Tudo, sabe? Eu acho que é uma questão até mesmo de hábito. Tem pessoas que elas têm o hábito de delegar e entregar tudo para o diabo. Sim. E dizer tudo foi o inimigo. Eu, na minha vida, não. Eu não dou crédito para Satanás em nada. Nada, porque se eu tô ganhando, a glória é de Deus. Se eu tô perdendo, a glória também é de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama Deus, Kelly? Amo de paixão. Então, olha, vamos começar a mudar essa forma de pensar, né? E para entrar logo nesse assunto de hoje, assumindo para nós a responsabilidade, eu trouxe aqui, Kelly,
As 6 leis da autorresponsabilidade. Essas 6 leis, ela é do livro lá do Poder da Autorresponsabilidade do Dr. Paulo Vieira. E por que eu trouxe essas 6 leis? Porque a pessoa começa, Kelly, entender que na nossa vida é ação e consequência. Tudo que você faz vai gerar uma reação no mundo espiritual e no mundo físico. E você colhe exatamente aquilo que você começou a fazer. E quando você assume pra você esse poder da decisão, da autorresponsabilidade, você tem resultados extraordinários. Sim. E claro, que não é algo que vai ser confortável. Não vai. Porque é mais confortável você achar um culpado. É mais confortável você culpar o diabo, por exemplo, ou culpar sua mãe, culpar seu pai, culpar alguém, porque você vai ficar bem na fita, né? Sim. Vai ficar, ai, não, imaginando o seu é o inimigo. Às vezes, até o ego, né? O nosso ego não quer reconhecer que o erro também é nosso, né? Sim. Sim. Então, pra começar aqui, Kelly, vamos falar um pouquinho ali, ó. Se for... lei número 1, pega o papel, pega a caneta... Já pegou o seu caderno? Não pegou? Olha, dá um azar assistir nosso programa deitada, né, Kelly? É verdade. Ó, eu sei que tá de manhã, mas levanta, pega o seu caderno, coloca aqui embaixo. Você que já chegou e tá conectada, ligadinha aqui com a gente. Inclusive, para quem tá assistindo, se você ainda não compartilhou, não se inscreveu no canal, não deu o like ali, né? Já pode se inscrever e deixar o seu like aí, porque daí o YouTube vai entregar para mais mulheres que precisam ver isso aí. Quantas pessoas, Kelly, elas vão compartilhar pra quantas pessoas agora? No mínimo 7, né? Ai, vamos 7. 7 que eu não... É porque 7, Diana? Porque é o número da perfeição. Que perfeição, 7 mulheres. Então, ó, compartilha agora mesmo. Já deixa o seu like, como é que ele disse. Compartilha. Quem já compartilhou, coloca aqui embaixo. Já compartilhei. E coloca o seu nome e a cidade e o país que você está falando, porque eu quero te conhecer. Eu leio todos os comentários, tá? Eu leio todos os comentários e eu quero ler o teu nome, saber de qual cidade você está falando. E, ó, vamos entrar aqui? Vamos. Você já ouviu falar dessas 6 leis da autorresponsabilidade? Já tinha ouvido falar sobre essas 6 leis, Kelly? Já há um tempo atrás, mas não me recordo 100% de todas. Kelly, quando eu entendi essas 6 leis da autorresponsabilidade, meu Deus, foi uma virada assim na minha mente. Por quê? Porque você pega pra você realmente a ação de tudo, né? O primeiro passo, o primeiro posicionamento. Porque olha essa lei, se for criticar as pessoas, cale-se. Já começa por aí, né? Quando você pensar em criticar alguém, alguma situação, né? Criticar o marido, criticar a sogra, a amiga, criticar a sociedade, o país. Cale-se, ó, fica quietinha, não fala, não dê. A gente tem que entender assim, a palavra que sai da nossa boca é uma semente, né? É uma semente. Então, eu não quero plantar crítica. Porque se eu planto crítica, o que eu vou colher, Kelly? Tem um termo que a gente fala, né? Morte ou vida no poder da língua, né? Então, o que você está aí proferindo, né? Se é vida ou morte, porque a palavra tem poder. Ao sair da sua boca, você lançar a palavra tem poder, tanto para abençoar quanto para maldizer, né? Sim, pois é. Então, já que a gente vai falar, que seja coisa boa. Sim. Então, ó, anota no seu caderno. Coloca aí, amado. Se for criticar as pessoas, cale-se. A lei número 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. O que é melhor, Kelly? Alguém chegar pra você e começar a criticar. Ah, Kelly, você não faz direito. Ou, Kelly, o que você acha da gente fazer assim? O que é melhor aceito, Kelly? Com certeza, sugestão. Pois é. Ó, já fica a dica aí. Porque, às vezes, quando você chega criticando teu parceiro, teu cônjuge, teus filhos por uma ação, quando você chega criticando o seu funcionário, quando você chega criticando os irmãos da igreja, a membresia, ninguém... E tem ainda uma crítica... Não, eu tô falando aqui uma crítica construtiva. Ah, Kelly. Só da pessoa ouvir a palavra crítica, ela já vai abaixar
Já recebe assim, né? Agora é diferente, né? Diana, eu vou te dar uma sugestão, né? Vou te sugerir algo, né? É diferente o termo, né? Sim, porque assim, às vezes criticar é mais fácil. Criticar é bem mais fácil. Só que assim, se você tem a capacidade de criticar, tem a capacidade de também dar sugestões, né? Porque o que o outro tá fazendo já é desafiador para ele. Agora, receber crítica, não. Já que você consegue fazer melhor, tem uma sugestão. E isso pegue para você em todas as áreas da sua vida. Principalmente dentro de casa. Porque, geralmente, nós nos comportamos de maneiras diferentes com as pessoas que amamos. Sabia disso? Né? Sim. Por exemplo, no trabalho, quando o outro te tira a paciência, você recebe diferente, não é, Kelly? Quando o chefe te chama atenção, você grita com ele? Não. Você, sim, senhor. Sim. Quando você pensa em gritar, daí tu lembra das contas que tem pra pagar. Você lembra das contas, aí você respira fundo. Ok. E dá uma resposta mais, né, comprimida. Teve uma vez que eu fui num show daquele pastor Cláudio Duarte e ele falava, né, que teve uma época que a mulher dele ia pro salão e demorava um monte. Ia pro salão, demorava um monte. E aí, às vezes, ligava pra ele e falava, amor, pode vir me buscar. E ele odiava esperar. Aí ele chegava na porta do salão e, obviamente, esperava só a mulher dele estar pronta na frente do salão, pronta para subir no carro e ir embora. Aí ela ligou para ele e falou, pode vir me buscar. Aí ele pegou, saiu de casa e foi até o salão. Ele esperar, ainda a hora que ele deixou ela, ele falou assim, olha, a hora que você me ligar, esteja na porta do salão, só me esperar, porque aqui, onde que é a porta do salão, não pode estacionar. Então, eu só posso parar, você entra no carro e a gente vai embora. E ele deixou avisado ela. Aí, quando ela ligou pra ele, falou assim, amor, pode vir me buscar. O cabeleireiro ainda estava terminando de passar o olhinho, ia tirar foto do cabelo, até passar no caixa, reagendar outro dia. Ele chegou na porta do salão, não tinha lugar para estacionar, não tinha na calçada, não tinha, e tinha ainda o carro atrás buzinando. Pois ele falou assim para o Espírito Santo, me ensina, vou fingir que não é minha mulher. Vou fingir que é uma outra pessoa, uma amiga. Aí ele deu a volta no quarteirão e, boa tarde, senhora, tudo bem? Desceu do carro, estacionou e tal. Agora, se fosse a mulher, se ele tivesse comportando como se fosse a mulher dele, amor, pelo amor de Deus, eu não avisei você que era pra você estar pronta na hora que você me ligasse. Então, muitas vezes, quando é de alguém de perto, né, a gente ainda não acaba criticando mais ainda se fosse uma pessoa estranha, né? Porque geralmente quando nós falamos com pessoas que amamos, nós não precisamos pôr máscaras. Nós não precisamos fazer nada para ser aceito. A gente vai ser amado de todo jeito. Entende? A gente já é amado. Não precisa provar nada. Isso. Então, geralmente, com as pessoas que amamos, nós somos menos tolerantes. Né? Então, às vezes, as críticas... Mais críticas. Chega mais. Uhum. Então, cuidado. Olha dentro de casa. Como nós estamos falando que nem tudo é culpa do diabo, às vezes os problemas da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, é porque nós estamos ali, ó, só criticando. Só criticando, só reclamando, só falando, né? E até a palavra do Senhor fala que quando você tá com uma mulher rixosa, é como se fosse aquelas goteiras, né? Gotejar numa noite. Aquela tec. É muito ruim. É muito ruim. Então, assim, eu não gosto de crítica. Então... Se você vai falar, é melhor dar uma sugestão. É melhor, né? Então, ó, já anota aí. Se for pra criticar, dê sugestões. E aí vem, se for buscar um culpado, busque a solução. Porque quem derrubou esse leite? Até achar quem derrubou... Não, pega um pano, já vai lá. O que a gente pode fazer com o que aconteceu? Né? Às vezes não tem mais. Até você ficar procurando o culpado de tudo. Não, vamos achar uma solução para essa situação. E isso para todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Procurar sempre solução. Foca em como resolver o problema, como sair dessa situação. Porque se você ficar procurando o problema, você só vai entrar em outro problema. Sim. Porque às vezes não vai achar, vai se frustrar, vai ficar com raiva. É melhor olhar para o problema e falar, como eu vou resolver isso?
Sim. Se você quer ter sucesso na sua vida, se torne uma pessoa especialista em resolver problemas. É ou não é? Com certeza, porque você não vai perder tempo achando o culpado. Porque muitas vezes a gente perde tempo em resolver o problema achando o culpado. Até achar quem foi que fez isso e tal, a gente perdeu um tempão, sendo que a gente poderia solucionar. Sim, pois é. E é muito importante olhar pra isso. E olha lá, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Uau. É forte essa parte, né? Porque, olha, eu falo que eu era uma vítima sofredora. Que eu vivia me fazendo de vítima, tá? Ai, porque a vida é difícil, porque Ó não vai céus, dar, ó lua, ó céus. mar, ó estrelas. É, mas aí quando você começa a entender o poder da autorresponsabilidade, não cabe mais a máscara de vítima. O papel de vítima, ele não combina com uma pessoa de sucesso. Não Sim. combina. Você precisa decidir quem você quer ser na vida, a vencedora ou a fracassada, ou a vítima. Né? Porque não dá. Se você quer ser uma mulher, uma nova mulher de sucesso, uma nova mulher em Deus, fortalecida, você precisa abandonar o papel de vítima que você assumia. Você falando assim, né, me recordo de uma época da minha vida, né? Eu sempre fui cristã, desde berço. Então, tem aquela coisa, né, que o crente tem que casar cedo, porque não pode namorar muito tempo, né, para ter uma vida em santidade em Deus. E eu, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a namorar com um rapaz de dentro da igreja. E nesse momento eu comecei a namorar, namorei quase 2 anos com ele, em santidade e tal. Fui lá e me casei, né? Me casei. 3 meses de casamento, eu comecei a sofrer um relacionamento de violência doméstica, agressões físicas, verbais, né? Então, assim, uma turbulência de início, porque eu era extremamente nova, eu comecei a namorar com 19, casei com 21. Então, assim, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Passei por uma treva na minha vida. Foram 4 anos de casamento. Quer dizer, que não era um casamento. Era um... Nem sei o que a gente pode chamar. Mas é um relacionamento tóxico, abusivo, né? De agressões físicas e tudo. Então, quando eu fui tomar a decisão de me divorciar, eu tive que parar e analisar se realmente era... Porque, assim, né, a Bíblia fala que tem o que Deus uniu, não separe o homem, né? Porém, hoje, né, aos 32 anos, sabendo, assim, tendo uma lucidez do que eu vivi, eu tenho convicção de que o que eu vivi não foi uma escolha que Deus fez para mim. Então, não foi o homem que uniu, né? Às vezes, pelo calor da emoção, da paixão ali, aquela coisa de querer casar, querer viver um casamento, sair, às vezes, da casa da mãe. Não foi o meu caso, mas tem muitas mulheres que eu converso que querem casar porque quer sair da casa dos pais, do jugo dos pais. Então, tem situações que a gente mesmo causa na nossa vida que muitas vezes a gente culpa o diabo, né? Falava, nossa, mas então eu me relacionei com uma pessoa desse porte, um relacionamento tóxico, abusivo, e é culpa do diabo. Meu Deus do céu, eu tô nessa circunstância, nessa situação, né? O inimigo, quem foi que escolheu? Né? Então, né? E eu louvo a Deus porque hoje, né, eu tenho um segundo relacionamento, eu consegui, né, tomei a decisão de ser uma nova mulher, né, em Deus, e uma nova mulher em Cristo, e aprendi a ter um autoconhecimento, né, para tomar as decisões. Depois que eu me separei, né, que eu me divorciei, fiquei 3 anos assim me conhecendo melhor, me respeitando, tendo autoconhecimento, sabendo o que eu gostava de fato, para daí, né, me curar, né, fazendo terapia, tudo, para que aí eu pudesse viver um extraordinário e ser uma nova mulher em Cristo, né? Hoje, graças a Deus, eu já tenho 5 anos casada com o Rogério, um homem que me respeita, um homem que me admira, que me impulsiona para cima, né? Por exemplo, veio para São Paulo, deixou 4 dias de trabalho dele para, né, me acompanhar. Não, eu vou lá com você, porque ele sempre fez isso, né? Então, assim, às vezes a decisão que você toma, tanto para errado quanto para certo, pode te atrapalhar. E você se fazer de vítima,
Você fala, ai, meu Deus do céu, tô naquela sofrência. Por uma decisão que você tomou errada, né? É muito limitador. Sim. Então é melhor você assumir pra si, né, na verdade, Isso. a responsabilidade de falar, não vou me fazer de vítima nessa situação. Eu Não. preciso me posicionar de uma maneira diferente. Tanto que no meu último ano de casamento, né, do primeiro, eu falava assim, não, eu vou fazer um jejum de 10 dias, orar 10 minutos todos os dias em pró disso, porque Deus tem que mudar ele, Deus tem que salvar ele, Deus tem que transformar ele e tal, sempre pedindo para que Deus mudasse a pessoa, né? Mas Deus não queria mudar ele, Deus queria me tirar daquela situação. Porque não foi o que Deus sonhou para mim viver aquilo, né? Mas uma decisão que eu tomei por imaturidade, às vezes não conhecer a pessoa 100%, né? Então eu tive que estar naquele lugar, mas não me fazer de vítima naquele momento e conseguir sair daquela situação, né? Porque hoje em dia a gente vê assim casos, diariamente a gente vê casos de morte, né? Então eu creio que Deus me impulsionou mesmo para que eu conseguisse ter a força e não me vitimizar para sair daquela situação. Sim, e isso é muito forte, é muito, muito importante, né, da tua parte, entender que, assim, às vezes, foi realmente ali, foi um fruto de uma decisão Isso. sua, uma escolha sua, né? Isso. Devido a outras várias questões, mas que foi uma escolha, que é normal. Muitas pessoas tomam decisões, né? E acabam colocando ali a culpa no inimigo. Ah, é o diabo que fez. Foi o diabo que... Não. Nós somos... aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Isso. Gálatas 6:7 já fala. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que planta na carne, colhe na carne. O que planta no espírito, colhe no espírito. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz, os frutos das nossas escolhas, né? A gente gera ali e sofre as consequências daquilo. Graças a Deus que Deus te abriu os teus olhos, Isso. né? Te despertou ali para que você pudesse realmente se posicionar da forma correta, né? Nesta situação abusiva, nesse momento de dor ali. É porque, assim, eu creio que para Deus nada é impossível. Deus, ele pode fazer assim, estralar os dedos e da noite pro dia, se a pessoa quiser ter transformação, né, renovação do casamento, dos votos matrimoniais e tudo. Mas no meu caso, eu tenho a convicção de que eu vivi aquilo, eu vivi os 4 anos de relacionamento abusivo, porque eu decidi que eu queria me relacionar. Entende? E aí, a hora que eu tive a maturidade de reconhecer, não me preocupar com o que as pessoas iam pensar, não me preocupar, ai, meu pai, agora eu vou ser uma mulher divorciada, né? Mas me preservar como mulher e como pessoa, em você correr risco de vida, muitas vezes, né? Falar, não, eu vou tomar uma decisão porque eu preciso parar de correr risco de vida. Então, isso talvez eu não sei, né, por que eu tô falando isso, mas às vezes você que tá escutando aqui, você está pedindo uma decisão, pedindo, né, para Deus, assim, um sinal, porque muitas vezes a gente se julga muito, fala, meu pai amado, eu errei, eu fiz uma Agora decisão tem que ficar errada. nessa pra vida toda até morrer aqui. Tem gente que pensa assim. Pensa, infelizmente, né? Mas não é o que acontece. Hoje eu tenho, assim, o meu testemunho de conseguir ser uma nova mulher em Cristo por conta de uma coragem, de não me conformar, né? Não, eu não mereço isso, eu não quero viver isso e eu quero viver um novo, né? Eu quero viver o que Deus tem para mim e reconhecer em quem eu sou em Cristo. Porque se eu sou uma nova criatura em Cristo, se eu sou amada, princesa, né, do Pai, o Pai, ele não quer que a gente viva isso, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, não é para mim, eu não quero mais que a minha decisão do passado me atrapalhe viver o extraordinário, né? Sim, com certeza. E quando nós nos permitimos viver o novo de Deus, Deus ele traz o novo dele para as nossas vidas. Com certeza. Em nome de Jesus. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Imagina. Eu tenho certeza que nada é por acaso. Cada exemplo que você trouxer aqui, que eu colocar aqui, eu tenho certeza que tem um endereço certinho, que Sim. Deus vai direcionar aí. Para alguém, né? Isso, vai pegando a parte aí que lhe couber.
E a lei 5 fala assim, ó. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Isso. A gente aprende, né? Aprende. Aprende com os nossos erros, nós aprendemos. É pra aprender, porque se não aprende, fica de novo ali, ó. Erra de novo até aprender. Eu falo que a vida é uma escola, né, Kelly? Com certeza. A vida é uma escola, você tem que aprender pra você passar de ano. Se você não aprende, volta de novo. Pra você aprender, a crescer e se desenvolver. Passou aquela fase, Deus vai te colocar num outro momento. Porque, assim, todos os momentos da vida a gente tá aprendendo. Cada fase da vida é um degrau, né? Que eu falo que é o sucesso. Acaba no céu, né? A gente vai subindo, vai evoluindo, vai subindo pra glória, né? Mas até chegar lá, a gente vai passando por aprendizados. A Bíblia mesmo fala também que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, às vezes, as nossas decisões nos levam a ter quedas. Às vezes, a gente cai. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus derramou o seu amor nos nossos corações, que nos comprou, nos resgatou. E o amor dele nos resgata, né? Que nós não somos consumidos pela misericórdia de Sim. Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor nos levanta todos os dias. Então, ainda que você tenha tomado uma decisão errada, tenha feito, né, tomado... E assim, tem muitas pessoas... um exemplo até clássico, eu atendo muitas mulheres num particular que me chamam pra gente fazer mentoria no individual, que querem se libertar de situações que elas mesmas se colocaram ali, né? Por exemplo, mulheres que tiveram relações com homens casados. É uma decisão, não é o inimigo. O inimigo, ele é o oportunista. Sim. O inimigo, ele vai agir de acordo com as brechas que você vai dando pra ele. Ele vai entrar nas oportunidades que você vai dando. Mas a decisão de ficar com um homem casado, por exemplo, é uma decisão da pessoa. É uma escolha da pessoa. Depois, o inimigo me enganou. Opa, ele lançou uma seta, mas você abriu o coração para receber, né? Quem foi lá, quem se encontrar com a pessoa foi você. Então, assim, é muito bom nós reconhecermos as nossas quedas e os nossos erros e não ficar nos justificando. Não, eu errei por causa disso, eu errei Não, assuma, eu errei mesmo. Eu errei, eu caí, não foi, Senhor me perdoa. Peça perdão, porque a Bíblia fala que se você pecar, se você errar, você tem que confessar, tem que falar, Senhor, me pedir perdão, em vez de ficar justificando os erros. Temos que aprender com eles. Então, caiu, levanta. Fez alguma coisa, errou. Para de ficar se justificando. Não, foi por causa do fulano. Eu traí meu marido porque ele me deixou abandonada sozinha dentro de casa. Tem muita situação. Tem homens que falam também, né? Que traiu a mulher porque a mulher não estava dando conta dentro de casa. Isso é justificar o erro. Verdade. É inadmissível. Então, aprenda com o erro para que você possa crescer e assumir a responsabilidade dos feitos que você fez. Não culpar o diabo, porque é mais fácil culpar o inimigo. Né? Quando, na época de 2017, né, eu tenho salão desde os 16 anos e eu aprendi a cortar cabelo, pintar cabelo, a ser uma excelente cabeleireira, né? E nessa parte, assim, de empresarização de um salão, eu nunca tinha buscado conhecimento. Então, gestão financeira, gestão empresarial, gestão de pessoas, né, liderança, essa parte de departamento ali de uma empresa. Eu não tinha conhecimento nem habilidades, né? E na época de 2017, eu estava muito bem financeiramente falando, né? O salão estava crescendo, tinha 16 profissionais no salão, um ambiente legal, né? Bastante clientes. E foi o momento que eu decidi expandir o salão. Então, Londrina, ali no centro de Londrina, eu tinha um salão de uma porta, e aí do lado tinha vagado uma outra sala, e eu decidi, né, ampliar esse salão. Quando eu decidi ampliar esse salão, eu decidi assim, da minha cabeça, eu e a fé, e não, vamos lá que nós vamos dar conta. 7 meses que eu abri, eu reformei todo o salão, gastei, né, todo o investimento e tal. 7 meses depois que eu abri, que eu expandi o salão, eu percebi que não era para mim ter feito isso. Era porque, é assim, até aqui Deus vai, daqui para frente não é Deus, é as minhas emoções, as minhas vontades de crescer, né? E a gente
se torna muito independente nessa hora, esquece de quem é Deus e... Esquece de perguntar pra Deus. Isso, esquece de perguntar para Deus. Sabedoria. Depois de 7 meses, eu tive que fechar aquela porta, né? Eu caí em si, estava assim, as contas não estavam fechando, não tinha planejamento financeiro, né? E eu falei, meu Deus do céu, quando eu fui parar para calcular, eu estava devendo mais de 400 mil reais, né? E aí, 7 meses, eu falei, não vou segurar as pontas, eu vou regredir, né? E aí, eu voltei, perdi todo o investimento que eu tinha reformado a sala inteira, perdi o espaço, devolvi para a imobiliária, voltei a trabalhar só no primeiro lugar. E aí que é essa frase de você aprender com os erros, né? Eu falei, não, a partir de hoje, eu não erro mais nessa parte financeira, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso aprender a não ser somente uma cabeleireira comum, mas uma gestora, né? Uma empresária que cuida da parte financeira, que cuida ali dos bastidores da empresa e tal. E eu fui buscar conhecimento. Então, eu fiz vários cursos, tanto na área de gestão, tanto na área de liderança, para que eu pudesse me desenvolver nessa parte, né? Então, hoje eu entendo que essa questão da empresa é o coração do salão, que não adianta ter uma técnica maravilhosa, fabulosa, assim, e não ter a gestão Tudo ali, a administração, né? A liderança, a gestão de pessoas e principalmente a parte financeira de uma empresa, né? Então, eu busquei aprender com o meu erro, porque, gente, só quem já teve dívida, né? E uma dívida alta, com fornecedores te ligando, os profissionais cabeleireiros te cobrando, Copel, aluguel, tudo assim, dívida que não tinha de onde sair mais, sabe? E você aprender com o erro, falar, não, a partir de hoje eu vou aprender e eu nunca mais vou passar por isso. Então, desde então, assim, eu venho, assim, conseguir, né, trazer esse equilíbrio para a empresa e direto estudando também. Então, aprendi com o erro, né? Então, se você está aqui, às vezes vê a gente aqui toda, né, gravando um podcast e tal, e às vezes não passa por perrengues, mas muitas vezes a gente passa e que por coisas que a gente vai aprender pro resto da vida. Sim, e é muito importante você falar sobre buscar o conhecimento. Isso. Né? Porque você poderia ter falado, ai, olha como o inimigo tá furioso. Porque, assim, tem muita gente que espiritualiza muita coisa, que coloca toda a conta no inimigo, né? Uhum. Ai, olha como o inimigo tá furioso. Ai, fizeram uma macumba pra mim, fizeram isso, né? Não sei o quê. Tem essas questões espirituais, eu não tô negligenciando. Existe, com a gente certeza. sabe como se posicionar em relação a isso. Só que isso não invalida o posicionamento correto que eu preciso ter frente ao problema. Com certeza. Frente à dificuldade. E entender que as minhas decisões são muito importantes e fundamentais, né? Porque senão eu sempre vou estar me vitimizando. Sempre vou estar sendo a coitadinha. Sempre eu vou estar me fazendo de vítima, justificando os meus erros. Mas os problemas só acontecem na nossa vida para que nós possamos crescer e amadurecer. Então, aprender a se posicionar diante dos problemas é a melhor solução para continuar crescendo. Verdade. Né? Por exemplo, quando eu saí do CLT e comecei a empreender, a trabalhar, né, fazer minhas mentorias no individual, falaram bem assim para mim, Diana, a diferença do sábio e do louco são os resultados, né? Vamos ver os seus resultados. Aquela frase, sabe? Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu até escrevi essa frase na minha lousa. Eu tenho uma lousa grande na minha sala, que quando eu tô pensando, né, eu sou daquelas de visionária, eu preciso ver as coisas que eu tô pensando. Então, eu escrevi isso na lousa. A diferença, sabe, do gênio e do louco são os resultados. E aí, eu coloquei aquela frase na lousa e falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a ter os resultados que o Senhor tem pra minha vida. Porque eu acho que pra tudo você tem que ter um direcionamento de Deus. Nós que somos do Senhor, nós que somos essa nova criatura em Deus, nós precisamos entender que nós pertencemos ao Senhor e vivemos de acordo com os propósitos dele pras nossas vidas. Sim. E Deus já tinha falado pra mim, olha, é hora de você sair do CLT, é hora de você empreender, é hora de você acreditar no projeto que eu tenho pra sua vida. E assim, quando as coisas dão errado, não é porque Deus não quer, é porque Deus quer que você aprenda da melhor maneira. Sim. Né? Que você aprenda, porque você só sabe hoje lidar com a situação financeira porque um dia você quebrou.
Porque um dia você retrocedeu. Você sabe a dor de retroceder, Exato. né? A dor, se você essa dor, eu não passo mais. Eu não passo mais. Eu vou aprender pra não viver isso novamente. Então, você se posiciona de uma forma diferente. Quando eu comecei a entender esse negócio de ter que fazer ali a gestão do meu dinheiro também é muito importante. Por quê? Porque às vezes, se você não tem gestão, você não sabe separar o que é seu, pessoal, o que é empresa, o que... Você, daqui a pouco você tá usando o dinheiro da empresa, você tá roubando a tua Exatamente. empresa, você tá... Exatamente. Você tá tudo misturado, você não entende mais nada. Então, tem que ter uma gestão. Tem que ter organização. O reino de Deus é organizado, né? Deus é organizado. Tudo no reino de Deus tem ordem. Exato. E ele funciona dessa maneira. Então, por que a gente tem que olhar pra nós e achar que Deus tem que entrar na nossa bagunça e dar tudo certo? Não, ele vai deixar menos você. Igual pai com filho. Quando você tem um filho, você não vai deixar seu filho fazer tudo o que ele quiser. Não. Né? Você vai falar assim, você fala, não faz. Aí ele vai lá e faz. Você fala, faz, pode ir. Porque depois que você cair, você vai entender o porquê eu tô falando pra você. Aí você deixa. Isso. Pra que ele vá tentar. Eu não quero que meu filho caia. Então eu não vou deixar ele andar. Ele vai ficar mirrado. Ele não vai desenvolver nunca. Meu filho aprendeu a andar caindo. Por quê? Porque vai andar, meu filho. Cai, opa, levanta que você vai dar conta. Levanta que você vai dar conta. Às vezes o pai tá só assim. Você vai dar conta, você vai conseguir. Vai conseguir. Tô com você, tô aqui te dando força. Mas quem vai ter que levantar vai ser você. Quem vai ter que caminhar vai ser você. Você vai cair, mas você levanta que você vai conseguir. Hoje, sai correndo. Por quê? Porque aprendeu a andar. Então, a gente tem que respeitar os processos, né? E aprender com as nossas quedas. Então, em vez de sair só justificando, né? A gente precisa aprender com elas. E olha lá, o 6 fala assim, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Porque senão, se a gente vai sair julgando todo mundo, quem somos nós, né? Pra colocar um juiz ali sobre todas as pessoas. Não, mas a gente pode olhar e falar, essa atitude não foi legal. Esse comportamento não foi apropriado, né? O que a pessoa está fazendo, eu me submeto a isso? Não, isso aqui eu não sou obrigada, né? Eu não quero. Aí você tem que se conhecer, saber impor os limites, né? E se for, eu vou ficar julgando? Não, julgar a atitude dela. Esse comportamento não foi aceitável, não gosto disso, não quero isso, né? Isso não, pra mim, não funciona. Então, você tem que também entender e se posicionar em relação a tudo, né? Não é porque você não vai julgar que você vai aceitar tudo também. Não, é filtrar também, né? O que você vai tolerar, né? Eu tolero isso, tolero aquilo, né? E muitas vezes julgar alguém, às vezes você não tá conseguindo ver o que a pessoa tem ali de bom para oferecer na situação, né? E se você julgar a atitude dela, você sempre vai ver algo bom, eu acho, né? Sempre tem algo positivo a filtrar. Verdade. Eu tenho certeza que vai abrir os olhos, né? Então, pra quem não tirou, dá uma olhada, tá? Eu já dou uma dica pra vocês. Por quê? Desculpa. Imagina. E eu já dou uma dica pra cada uma aqui. Pegue essas 6 leis da autorresponsabilidade. Pode pesquisar aí no YouTube, no Google, né? Como você vai pesquisar. Imprime. E olha, já fica uma dica, tá, gente? Pra você aplicar aí na sua casa. Pega essas 6 leis e eu vou passar como uma tarefa pra vocês. Eu passo isso dentro dos meus processos de coaching individual com os meus clientes. Que legal. Eu passo, porque pra ter uma transformação de vida, Diana, eu quero alcançar isso, quero alcançar aquilo, sem autorresponsabilidade não muda nada. Verdade. Ninguém alcança nada. Então, o primeiro passo da transformação é a autorresponsabilidade. Eu passo como tarefa essas 6 leis. E eu falo, você vai ler durante 30 dias, todo dia quando acordar. Leia, acorda de manhã, quando você acordar, você pega essas 6 leis e lê. Se for pra criticar, cale-se. Você começa a falar. Fala pra que você ouça a sua voz. E aí você comunique isso pela manhã, comunique à tarde, pendura aí nos espelhos da sua casa, em todos os lugares. Quando eu trabalhava no hospital, eu coloquei esse anúncio, essas 6 leis, no mural dos funcionários, sabe? Legal. Aonde eu consegui colocar essas 6 leis, todo mundo lia. Porque o que tem de povo que gosta de ficar reclamando, eu falava, vai ler as 6 leis da autorresponsabilidade. E nada a acrescentar, né? Nada Só criticar. E assim, eu vou falar pra você uma experiência própria, tá?
Quando eu apliquei isso, eu comecei a ler, todo dia de manhã eu lia 6 leis da autorresponsabilidade, porque eu falei, eu cansei de ser vítima sofredora, eu quero assumir o protagonismo da minha história, eu quero mudar a minha história em nome de Jesus, eu quero ser essa nova mulher e viver essa vida abundante que Deus tem pra mim. E aí eu comecei a ler essas 6 leis da autorresponsabilidade, ela vem como uma trava na sua mente, sabe? Quando você pensa em criticar e reclamar, cara, vem assim, ó, na hora na sua mente, vem, ó, se for pra reclamar, aí... Ai, tá bom, não vou falar nada. Vem como uma trava, entende? Mas... então, né? Deixa quieto. Peraí, então deixa eu pensar. Quando você vai pensar em reclamar, em criticar, você vai falar assim, não, peraí, deixa eu ver se eu posso dar uma sugestão melhor. Aí você começa a pensar mais sobre aquele assunto. Isso vai trazer um novo posicionamento pra sua vida. E ó, se você gosta muito de criticar, reclamar, quando você começar a aplicar, as pessoas à sua volta vão estranhar. Porque tá acostumado a ver você reclamando de tudo, né? Falando de tudo, reclamando, criticando. E aí, quando você começar a ficar calada, dar sugestões, as pessoas falam assim, o que aconteceu com essa mulher, hein? E você vai falar, sou uma nova mulher. Eita, glória! E ó, a palavra-chave de hoje é discernimento, que é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. É importante ter o discernimento para que você possa entender, o que é o diabo, o que é Deus, o que é minha, né? O que compete a mim. O discernimento, peça para Deus. Se você não tem discernimento, Senhor, me dá discernimento. Peça. Peça isso em oração. É legal ler o livro de Provérbios, né? Provérbios, se você quer adquirir sabedoria, discernimento e entendimento para tudo na sua vida. Se você quiser, pode ser em qualquer área da sua vida. Se você se posicionar em ler o livro de Provérbios, você vai vir algo do céu, né? Muito especial. Vai. Ó, já fica a dica. Quando começar o mês, você pode ler um capítulo por dia. Isso. Durante 31 dias, você lê o livro inteiro. Pega, vira um mês aí, ó, julho, que já é 31, né? Aí, cada dia primeiro, tu já leu o primeiro capítulo. Cada dia você vai lendo. E você vai ali, lê e medita naquilo. E vê como eu posso aplicar isso pra minha vida. Antes de ler, pede o discernimento do Espírito Santo. Pensa, amada. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele tem para dar. E olha, eu peço para Deus, sabia? Todo dia eu falo, Deus, me dá sabedoria em cada decisão. Quando eu vou atender uma cliente, eu falo, Espírito Santo, me dá o discernimento, me dá sabedoria. Porque quem conhece o outro é Deus. Quem sabe a melhor resposta é Deus. Quando eu estou nos aconselhamentos espirituais, a melhor resposta, ela vem do alto. Então, é muito importante saber pedir essa direção e esse discernimento para Deus. Então, amada, se você acha que não tem, peça discernimento para Deus, para você agir na sua casa, na sua família, na sua empresa, com seus filhos. Não importa a área. Deus, ele tem o discernimento para dar, para você entender e separar o que é certo do que é errado, né? Verdade. Porque a gente tem o que é certo e o que é errado para nós cristãos é aqui, ó, com base na palavra, né? A palavra é o nosso guia, a nossa bússola. A nossa vida está pautada nas Sagradas Escrituras. Então, o que é certo? Eu vou olhar de acordo com a minha ética cristã. A minha ética é a palavra do Senhor, o que o Senhor traz para mim. É ela que me guia. Ela que me norteia nas minhas decisões. Porque se você for olhar para o mundo, tem muita coisa que vai totalmente contra as escrituras e que para o mundo tá normal, né? Mas para nós, não. Nós ainda usamos as Sagradas Escrituras. Ela ainda é a nossa... Ela ainda não, sempre será a nossa bússola. E claro, eu trouxe esse versículo-chave de hoje, tá? Que é Provérbios 14:1, que diz... Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Sabedoria. Eu falo que é Deus que dá sabedoria. Então, se você tá em casa, se você tem aí seu marido, seus filhos, os seus desafios, peça a Deus que te dê sabedoria para lidar com essa situação, né? Porque o Senhor, ele tem essa sabedoria para nós. Eu acho que em tudo na nossa vida, se a gente misturar Deus, né? Eu falo assim, né? Quando eu fui me casar novamente com o Rogério, né?
eu pedi muita sabedoria para Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu preciso acertar. Então, que se for da sua vontade, por exemplo, se você for uma mulher solteira e esteja aqui, né, assistindo, comece a perguntar para o Espírito Santo, e pedir para o Espírito Santo tirar as travas, as vendas dos seus olhos, né, abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, né, o seu entendimento para que você consiga ver, né, o que é bom e o que é ruim, né, e ter esse discernimento, essa sabedoria em tudo, até mesmo nos negócios. Se você é uma mulher né, que tem uma empresa e que quer tomar um passo de decisão maior, né, eu contei para vocês que em 2017 eu quebrei, né, e depois eu voltei para um salão menor, aí veio a pandemia, né, depois da pandemia eu já tinha feito a transição de carreira, de cabeleireira convencional para cabeleireira especialista. Meu salão é um salão naturalista, né, hoje. E o ano passado eu precisava crescer, sabe? Porque aquele espaço já não estava mais comportando o que eu estava vivendo. E aquele medo, né? Porque gera um trauma, né? Meu Deus, eu já ampliei e já deu errado, eu não quero passar por isso de novo. Meu pai amado, o que eu faço? Tava com medo. E o Senhor, todo momento, me direcionando. Vai, porque agora é a hora. Vai, porque agora é a hora. Tudo tem um tempo, né? né? E aí eu comecei a orar em prol disso, sabe? Pedindo a sabedoria de Deus, entendimento. Falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá estratégia, me dá condições, me ilumina, coloca pessoas no meu caminho, meios, né? Porque às vezes a gente não tem meios de... Você pede um sinal pra Deus quando você quer que Deus responda? Sim, sim. Como que você fala? Pai, ensina as amadas. Eu sou muito específica, tá? Quando eu fui me casar com o Rogério, até tem uma brincadeira que virou uma brincadeira, mas que é verdade. Quando eu fui me casar com o Rogério, porque como eu já tinha me casado uma vez, já tinha dado errado, o meu medo era o quê? Casar de novo, dar tudo errado de novo. Falei, meu pai amado. E eu fazia orações específicas. E eu falava assim pra Deus. Teve uma vez que eu falei assim, Deus, é o seguinte, se eu for pra me casar com o Rogério, porque o Rogério, ele já veio assim, querendo já casar, já constituir família, e eu tava com aquele medo, né? E aí eu falei pra Deus assim, Deus, olha, é o seguinte, eu quero um sinal específico. Eu amo mexerica e eu odeio descascar a mexerica. Aí eu falei, Senhor, se for, só eu e Deus, tá? Nas minhas orações. Ninguém sabia, só eu e o Espírito Santo. Se for o Rogério mesmo, eu quero que ele descasque 3 mexericas pra mim, sem eu pedir. Aí tá ali no almoço de domingo, aí daqui a pouco a gente almoçou, aí na hora que eu cheguei na casa da minha sogra, tinha ali uma fruteira cheia de mexerica, banana. Eu falei, ai, meu pai amado, né? Pedi o sinal e tô com medo de ser de verdade. Mas esse homem não descascou 3 mexerica pra mim, específica. Tipo, descascou, não, eu fui lá e comi, eu tava cheia. Aí, descascou mais uma, eu comi. A terceira, eu lembrei da oração. Eu falei, meu pai amado. Obviamente, eu pedi outros sinais e tal. Mas, assim, Deus, ele é Deus dos detalhes. Ele é específico. E você tem a liberdade de orar em coisas específicas, pedindo o sinal pra Deus, né? Agora, voltando no ano passado, quando eu fui ampliar o meu salão, eu falei, Deus, é o seguinte, eu tenho medo, porque o Senhor sabe de que eu sofri um trauma, né? Porque eu já quebrei financeiramente, passei por lutas e mais lutas, não quero isso mais. Eu quero que o Senhor me direcione e seja específico. Quase desenhe para mim, tipo assim, desenha para mim, porque precisa ser mais específico. Preciso de clareza, um farol piscando. É específico mesmo, sabe? E aí, menina, foi eu procurando salas, porque daí o Senhor me curou primeiro daquele trauma de que tinha dado tudo errado e tal. Ele me curou primeiro para que eu pudesse viver, né, o novo. E aí, quando eu tomei a decisão de, não, agora é a hora de eu ampliar, então eu vou ampliar e tal. Eu procurando lugares em Londrina e imobiliária e tal para alugar. E eu falei para Deus, eu preciso de um lugar, então eu preciso que o Senhor me direcione. E um ponto-chave é que o ponto que eu estava, eu tinha investido um valor tão alto que para mim me sair daquela sala, eu teria que gastar um outro valor para sair e mais o valor para
de instalação em outro lugar. E aí eu falei, então, Deus, muitas vezes a gente não consegue ter essa visão, né, de futuro, falar, Senhor, eu preciso, o Senhor possa fazer. E aí um dia eu dei entrada numa casa na imobiliária, vi uma casa, amei. Quando eu dei a entrada, a mulher da imobiliária me ligou, falou, Kelly, essa casa acabou de alugar. Você entregou, acabou de alugar, não está mais disponível. E eu fui com meu coração assim, tão chateado, né? Porque eu falava, mas eu tinha orado, tinha confiado em Deus, que eu queria um lugar que fosse da vontade do Senhor. E estacionei o meu carro na frente do salão e a loja do lado, assim, era uma esmalteria. E a mulher veio e falou assim, tá tudo bem? Eu tô sentindo que você tá meio, né, abatido e tal. Eu falei, não, eu tô bem, eu só estou procurando um ponto, né, pra mim ampliar meu salão, tá muito pequeno aqui pra mim. Ela falou assim, menina, você já pensou em pegar essa sala que eu tenho aqui? Aí eu falei, mas eu não sabia nem que você tava querendo sair. Ela, não, mas eu não quero sair. Mas se você for querer, eu tô saindo. Dentro de 15 dias ela já tinha saído, já tinha passado o ponto pra mim. Aí Deus proveu um pedreiro, aí a gente quebrou a parede. E hoje é um salão, assim, maravilhoso. Deu pra ampliar, manter a estrutura que eu tinha. Não precisei desmontar a estrutura. A gente ampliou e eu estava, assim, com o foco de quebrar a parede e continuar a mesma estrutura que a mulher já tinha. Mas Deus, ele pensa muito além do que a gente imagina, né? Certeza. Deus, ele projetou uma sala de noiva perfeita. Aí a sala de manicures maravilhosa, uma recepção nova. Tem que ir lá do seu salão. Tem que ir lá. Mas, assim, além do que eu tinha pedido ou pensado, né? E Deus dá essa sabedoria. E vale a pena. E hoje, assim, graças a Deus, a gente tem, né, tido mais conforto para as clientes. A diferença de que quando você tem Deus ali nas suas decisões, né, pede a opinião de Deus, e eu entendi isso, que nos meus negócios, em tudo que eu vou fazer, eu preciso misturar Deus, né? Misturar Deus ali, que é sucesso. Anota no seu caderno essa parte que ela falou. Fala de novo, Kelly. Em tudo que você for fazer, projetos, sonhos, mistura Deus no meio, sabe? Faça dele o seu sócio. Porque eu entendo que hoje, inclusive, eu falo pra minha equipe, falo, gente, o patrão aqui não sou eu, o patrão é Deus. Então, aqui, quem trabalha é Deus, quem Deus mandou, quem Deus não mandou vai sair. Não fica, né? Não eu acho fica. que quando a pessoa tá no ambiente, está aí pedindo sempre o direcionamento de Deus, quem se aproxima que não é pra estar perto, sai. Exato. Não fica. Não tem. A Bíblia fala que comunhão tem a luz com as trevas. Não fica. Não fica. Ou a pessoa se transforma e entra num propósito de Deus, ou ela não vai ficar por perto. Exato. Não fica porque incomoda, gera incômodo. Isso. Entende? Então, gente, olha, você viu aqui que, assim, as decisões que nós tomamos, elas são importantíssimas para o sucesso nas nossas vidas. As decisões. E quando essa decisão ela é tomada com sabedoria, nós edificamos a casa. Tá? Nós edificamos tudo aquilo que o Senhor nos coloca na frente. Se você é uma empresária, uma empreendedora, é uma dona de casa, é uma mãe, experimenta pedir sabedoria para Deus em todas as suas ações. Em todas as suas ações. Seja até específico, até na mexerica. Lembra da mexerica? Lembra da mexerica. Gostei da mexerica. É muito importante mesmo você tomar as ações certas e colocar Deus sempre em tudo. E a oração específica. Olha como é transformador. A oração específica, ela é extraordinária para que você possa aí pedir para Deus a direção certa. E vamos para as chaves de hoje? Vamos. Né? Nós vamos entregar aqui 3 chaves para você. Ó, já pegou seu papel, caneta? Já? Coloca aqui embaixo. Já peguei meu caderno. Para você que já pegou caderno, caneta, anota essas 3 chaves, porque você vai sair daqui com uma mentalidade totalmente transformada, para que você possa se posicionar espiritualmente com sabedoria, para realmente parar de ficar culpando o inimigo por decisões erradas que você mesmo tomou, né? Então, ó, 3 chaves para discernir entre guerra espiritual e decisão pessoal. Porque nem tudo que é guerra espiritual é uma decisão pessoal, né? Porque às vezes é algo que você tá fazendo. E não é batalha espiritual, é a batalha que você travou. Verdade. Às vezes a gente mesmo cria as batalhas, né? Os nossos desafios,
e falamos, eu tô vivendo uma batalha. Será que é a batalha mesmo? Ou é uma decisão ali errada? Então, você vai entender sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro. Primeira chave, Kelly, fala aí. Pare de espiritualizar tudo. Tudo! Tem gente que tudo espiritualiza e fala que tudo é no espiritual, que tudo é o inimigo, né? Que já vamos especificar bem assim, ou é o inimigo ou é Deus. Eu tenho uma pastora que ela falava assim, falava assim, e o diabo bem ali, cruzado a mão, falou, nossa, minha filha, nem precisou que eu entrasse, né? Sim. Você mesmo tá fazendo, hein? Eu costumo dizer e brincar que às vezes tem pessoas que tomam decisões tão estranhas que não deveriam tomar, que o inimigo fala assim, nossa, essa foi boa, hein? Eu vou anotar aqui pra fazer com o próximo. Dá ideia pro inimigo. De tanto que essa pessoa toma decisões erradas sem consultar o Senhor. E detalhe, o inimigo não tem nada a ver com isso. Porque é ações. Sim. São reações que você vive devido aos seus comportamentos. Então, para de espiritualizar tudo. Porque tem gente que delega pro inimigo ou pra Deus. Não, é Deus que vai fazer. Aí eu não faço nada. É Deus que vai abrir a porta. E eu fico sentada, não faço nada, não estudo, não me preparo. Não faço nada e fico só esperando em Deus. Não. Deus não vai abrir a porta. É você que vai se especializar. E eu sabe de uma coisa? Eu acho que é até bom falar sobre isso. Porque quando eu cheguei nessa parte, eu entendi. Né? O versículo que a gente colocou é Eclesiastes 3:1, que diz que há um tempo para todas as coisas. Porque há um tempo para tudo. Tudo, tudo, tudo. E assim, essa questão de espiritualizar tudo, quando eu quis comprar um apartamento, Kelly, eu falei assim, Deus... Eu recebi uma profecia, né? Eu acredito muito em profecia, tá? E eu recebi uma profecia que Deus falou pra mim que eu poderia sonhar. Poderia sonhar que os meus sonhos... eu vou contar aqui que eu falei assim pra uma pessoa, né? Eu falei, eu queria tanto ter um apartamento. Essa pessoa falou assim, você sonha muito alto, né? Nossa, sonha alto demais. E aquilo eu fiquei muito triste. E aí eu fui pra uma igreja, Deus usou alguém lá e falou assim, olha, os seus sonhos você pode sonhar mesmo. Porque os seus sonhos são sonhos de Deus pra sua vida e Deus vai fazer acontecer. Então, Deus me deu a carta branca pra sonhar com o apartamento, né? E aí eu comecei a sonhar. Só que eu espiritualizava tudo. Eu acho que tudo que as chaves que a gente vai entregando aqui é aquilo que nós crescemos. E já viramos essa chave, né? Que Deus nos ajudou e várias portas já foram abertas, graças a Deus. Inclusive, espiritualizar até a mexerica. Mas ali é uma oração específica. E Deus é misericordioso pra atender de acordo com as nossas maturidades, né? Sim. E ali, olha só, eu falava assim, Deus que vai me dar um apartamento. Mulher, eu me inscrevia em tudo quanto é cupom sabe, de sorteio de casa própria? Sim. E eu pensava assim, eu ficava assim, eu orando em casa, eu lembro que eu pensava... Vai vir um Aladim Isso! Com a lâmpada mágica, 3 pedidos. Menina, não, sabe o que eu ficava pensando? Que alguém ia bater na porta da minha casa, sem mentira nenhuma. Alguém ia bater na porta da minha casa e vir com a chave assim, e falar assim, olha, Deus mandou te entregar. Uau. Eu acreditava nisso piamente, minha filha. Eu achava que Deus ia mandar alguém. Eu creio que Deus pode fazer isso, tá, gente? Eu não estou... A propósito, Deus tá tocando no seu coração pra mim... pra me dar uma casa, fica à vontade. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Só que tem momentos que não é assim que acontece, né? Nem sempre é assim que vai acontecer. Não. Então, eu pensava que alguém ia bater na minha porta, ia me dar uma chave da casa própria, que as coisas iam acontecer assim. Só que aí Deus conversou comigo. E Deus falou assim, eu vou ensinar você o valor da conquista. Uau. De pagar o preço por aquilo que se quer. Uau. Porque se talvez viesse o meu primeiro apartamento de uma forma assim, Deus me deu, eu nunca ia querer buscar mais. Por que eu vou trabalhar se Deus vai me dar tudo? Pra que eu vou correr atrás, estudar, querer crescer, se tudo vai vir do céu, cair assim, né? Não. Não, e Deus falou, você vai aprender o valor da conquista. E foi assim que eu adquiri meu primeiro apartamento. Então, é muito importante a gente entender que há um tempo pra todas as coisas. Então, para de espiritualizar tudo e pega pra você o que compete a você. A sua parte. Porque o que é do diabo, ele é dele, o que é de Deus é dele, e o que é teu é teu. Sim. Há um tempo que você vai ter que trabalhar, há um tempo que você vai ter que semear, há um tempo que você vai colher, um tempo de chorar, um tempo de sorrir. Há um tempo de tudo. Todas as coisas. Então,
para de espiritualizar tudo e pegue pra você o que compete a você fazer, né? Deus não vai lá na faculdade, ó, já vai começar a revelação, minha filha. Deus não vai inscrever você na faculdade. Deus não vai frequentar as aulas. Não vai frequentar as pegar aulas. o livro pra ler. Você, mulher que ainda não dirige carro, tá? Ah, é porque um dia... Não, Deus não vai fazer as aulas lá na autoescola, não. É você que vai ter que ter coragem pra acreditar que Deus quer você uma mulher empoderada, que dirige carro, que não fica na dependência do marido, nem de só pegar Uber por aí. Deus quer te dar um carro, mas você não tem coragem de tirar carta. Tem que parar de espiritualizar tudo. Ai, Deus vai... Não, vai você ninguém fazer. vai chegar pra pagar a sua carta. Não, você vai ter que Então, você vai ter também. que, se você não tem condição, você vai ter que se organizar, vender bolo, vender brigadeiro, ir lá na autoescola se matricular. Tem algumas autoescolas que parcelam. Sim. Inclusive, se tem alguém aqui que tem autoescola, coloca aqui nos comentários. Já vem teu peixe, né? Porque você vai precisar ter organização ali, semear mês a mês para conquistar, né? Depois da Sim. CNH e tal, depois conquistar o carro. Sim, É cada muito uma top. das conquistas. E assim, é prazeroso. Quando você para de deixar tudo no além, tudo na espiritualidade, que vai acontecer. E quando você começa a entender o valor que Deus te capacita para fazer as coisas, sabe? E da conquista, é extraordinário, sabe? Você vê que vale a pena você sonhar, que vale a pena você se esforçar, que vale a pena você estudar, que vale a pena você tomar o passo inicial e deixar que Deus faz o impossível, mas o possível é você que vai precisar fazer. Tem uma frase que eu quero trazer aqui pra você também, que também tá no livro do Poder da Autorresponsabilidade, que fala assim, ó: você não controla o que acontece, mas é 100% responsável pelo que faz com o que acontece. Essa traz uma forma de pensar 90-10. Tá. 90-10. 10% é aquilo que te acontece. Por exemplo, bati o carro, 10%. Fui traída, 10%. Tô assistindo podcast, 10%. Tô assistindo o programa Nova Mulher, 10%. O que vai gerar resultado na minha vida é os outros 90%. É o que eu faço, o que eu decido fazer com aquilo que me aconteceu. Porque, por exemplo, se só você escutar o podcast, né, esse programa, fazer, não vai mudar em nada. Agora, Não o que você vai anotar. fazer com isso? O que você decide fazer depois do que te aconteceu é o que gera a resposta, Sim. né? Bati o carro, ok, eu posso... O que eu vou fazer agora? Chamar o seguro, né? Só bate carro quem tem Assumir. carro? Eu entendi É. isso. Quando eu bati o carro, eu nunca tinha batido o carro, né? Na verdade, não foi eu que bati, bateram em mim. E aí, eu entendi assim, ótimo, só bate carro quem tem carro. Porque se eu não tivesse carro, ninguém ia bater em mim. Eu estaria lá dentro do ônibus, né? Estaria no metrô, no trem. E tá tudo bem, ok. Agora, o que eu vou fazer? Vamos resolver agora daqui pra frente, né? Entender e ter essa maturidade pra fazer. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja o que você tá enfrentando. Olha pra essa situação como 10%. É fazer do limão uma limonada. É. Né? Por mais desafiador que seja, você olha assim e fala assim, é 10%. O que eu decido fazer agora? Né? Vamos lá, para a segunda chave. Busque sabedoria antes de agir. Ó, antes de agir. O livro de Tiago 1,5 é aquilo que nós já citamos aqui hoje. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Então, antes de você agir, tem que buscar sabedoria. Tem que buscar. E às vezes você vai buscar sabedoria orando, estudando, lendo, fazendo mentorias, né? Fazendo a minha mentoria Metanoia, né? Se especializando, passando com um psicólogo, psiquiatra, mentoria, não sei, fazer uma Saindo da terapia. zona de conforto. Buscando essa sabedoria. E eu acho que também você buscar sabedoria é muitas vezes você ter um discernimento de ouvir. Porque às vezes a gente tá correria, né? Quem tem filho, quem tem marido, aí cachorro, é chefe, é faculdade, aquela turbulência de emoções e tal, você não tem um tempo de pausa para se ouvir e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que essa questão também
de ter sabedoria antes de agir é você se concentrar em ouvir o que Deus tem também para falar. Porque às vezes ele está falando, mas são tantas vozes, são várias rádios sincronizadas na nossa cabeça ao mesmo tempo, que a gente não consegue... Opa, para ouvir o Senhor. Silêncio. Aí você consegue ouvir o direcionamento da voz do Espírito Santo e ouvir também a si mesmo, né? Isso é muito importante, a gente parar para refletir e ter uma pausa daquela vida, porque hoje em dia, 2025, né, agitação, é redes sociais, é aquela coisa, trânsito, marido, e vai, né, empresário, salão, no meu caso, estudo, ministrações na igreja, cultos de mulheres. Calma. Ouça a voz do Espírito Santo. E Deus não costuma falar quando você está muito agitado. Né? Deus não fala, não. Deus não vai entrar na sua agitação porque Deus, ele tem um tempo dele. E se você não souber esperar o tempo de Deus, você acaba se precipitando e fazendo as coisas erradas. Então, na dúvida, é melhor você esperar Deus falar. É melhor você ter o entendimento que Deus realmente vai estar com você nessa decisão nova, né? Se você que está pensando aí em empreender, eu vou sair do CLT, vou empreender também. Ore primeiro, faça um bom planejamento, tenha uma transição de carreira de uma forma confiável, estável, né? E assim, se Deus mandou, e se você tem a certeza e a clareza que é um direcionamento de Deus, faça. Mas que seja aí de uma forma com sabedoria e entendimento, né? Entendendo. E o Senhor... Tem até aquela música, né, da Lauriette que fala: Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, né, e tirando os espinhos. Deus não vai atrás nem do lado, nem no porta-mala. Deus vai na frente, abrindo o caminho, É né? Ele que abre o caminho, né? É Ele que abre o caminho. E, a terceira chave de hoje é: seja honesta com você mesma. Isso é forte, né? Até você mesmo falou, né? Você honesta comigo. Hoje você citou sobre isso. Sim. Falando sobre honestidade, sobre você mesmo. Então, assim, é muito bom a gente olhar e realmente ser honesta conosco, né? Será que para a colheita extraordinária que você quer ter na sua vida, você realmente tem feito uma boa semeadura? Qual é a qualidade da sua semeadura? Quais são as qualidades das suas palavras, dos seus posicionamentos, dos seus pensamentos, das suas ações? Porque às vezes as pessoas querem colher aquilo que nem plantaram, né? E não querem ter uma vida, uma colheita extraordinária para uma semeadura medíocre. A colheita, ela vai ser de acordo com a qualidade da semente, né? Então, que nós possamos ali, ver Gálatas 6,7. Eu amo Gálatas 6,7. Então, ela assim, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Então, pensa assim: Deus, eu quero ter uma colheita extraordinária. Quais são as sementes que o Senhor quer que eu faça? Né? Quais são os caminhos que eu preciso tomar? E aí, na sua semeadura, semeie com qualidade. Não é qualquer coisa, semeie com qualidade. Eu até costumo dizer, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim: ninguém me convida pra ir na sua casa, ninguém me dá um presente, ninguém me chama pra nada. Quantas pessoas você chamou? Quantas pessoas você chamou pra comer uma pizza? Quantos presentes você deu? Quantas pessoas você ligou? Não é? Sim. Quantas pessoas você foi visitar? Porque às vezes a gente quer que liguem pra nós, quer que nos visite, quer que a gente seja abençoado, mas a gente não faz nada pra ninguém. Pra ninguém. Então, se você não plantou, desculpa, você não vai ter essa colheita. Deus é misericordioso, às vezes Deus ainda dá uma misericórdia ali, né? Mas aquilo que você planta, você colhe. E não espere colher no mesmo lugar que plantou também. Tem essa, já que né? a gente tá falando de planta, né? De plantar, nós temos que tomar cuidado também como que está a nossa terra, né? Porque se você planta, a terra, ela está, né? O arado veio ali, né? Tirou as raízes secas, né? Limpou ali, adubou, preparou a terra para vir uma planta que aí dá frutos, né? E gera ali a parte frutífera. Como que tá essa honestidade? Como é que tá a sua terra hoje? Tá limpinha? Tá organizada para vir uma semente nova? Ou não? Ela precisa que venha lá o arado, arrancar as raízes mortas. É verdade. Tem que olhar. Porque a terra faz sentido, né? Londrina é terra vermelha, né?
E é uma terra do café, né? Terra vermelha. Então, eu morei 3 anos em chácara. E era engraçado quando a gente ia plantar, né? Ali, e da chácara onde a gente morava, dava para ver lá a parte agrícola. Eles limpam primeiro toda ali, né? Aduba a terra, daí depois vem com os buraquinhos, aí vem plantando a semente, daqui vários meses a gente olha lá os milhos, a plantação frutificando, né? Mas eu acho que faz muito importante, aonde nós estamos plantando, né? Se a terra é fértil ou se não é. Verdade. Tem que tomar Essa muito honestidade é desde o princípio também, a gente precisa fazer uma análise, acho que um pouco mais intensa, né? Sim, com certeza. E essa honestidade com você mesmo é muito importante olhar pra tudo, né? Às vezes a pessoa tá insistindo em relacionamentos tóxicos, tá ali semeando, insistindo, fazendo tudo em vários relacionamentos que Deus não quer mais você ali naquela Não. roda. Às vezes é um grupo de pessoas, é um ambiente tóxico. Seja sincera, olha pra esse grupo, vê se Deus tá ali mesmo, vê se é o que Deus tem pra sua vida mesmo. Às vezes é um ambiente que não te cabe ali. Você, como uma mulher de Deus, Deus não quer você frequentando certos lugares e nem estando com certas pessoas. Porque tem pessoas que elas vão te induzir, sim, a fazer ao erro, né? Não, eu vou ali pra evangelizar. Será que você tá forte o suficiente pra ir lá evangelizar mesmo? Ou você será influenciada por eles? Isso. Tem que entender também. Seja honesta com você mesmo, como você está hoje. Olhe pra tua vida hoje. Olhe para as suas decisões, os seus resultados, né? E veja, seja muito honesta com a qualidade da tua semeadura, com o que você tem passado, feito e vivido aí a tua vida hoje. Olha para si, olha para dentro de si. E nós queremos resposta. Eu li as respostas que vocês colocaram nessa parte do Responda para mim na quarta-feira passada. E eu quero que você responda aí novamente. Qual é a pergunta? Fala aí, Kelly, para as meninas. A pergunta de hoje. Qual foi a última vez que você culpou o inimigo por algo que, no fundo, foi uma escolha sua? Tararão. Seja verdadeira, porque Deus está vendo a sua resposta. Coloca aqui embaixo. Quando foi a última vez que você culpou o inimigo? O que aconteceu que você culpou o inimigo? Coloca aqui embaixo. Seja verdadeira, né, Kelly? Seja sincera. Coloca aí. Ai, Diana, eu tava culpando mesmo. Tava culpando o inimigo no meu casamento, nos meus filhos, né? Às vezes a gente nós negligenciamos algumas ações que nós precisamos fazer em casa, com o marido, com os filhos, em tudo. E acabamos culpando o inimigo, né? Ai, o inimigo tá furioso, menina. A conta cortou na minha casa. Será que foi o inimigo mesmo? Você não pagou a conta, irmãzinha. Né? Não tem como, né? Verdade. Então, assuma aí a sua responsabilidade. E nós já vamos entrar aqui na nossa declaração profética de hoje. Kelly, muito obrigada. Mais uma quarta-feira aqui com você. É extraordinário, porque os seus exemplos sempre têm a acrescentar. Obrigada. E eu quero que mais uma vez você fale aqui as suas considerações finais e deixe aqui sua mensagem para as mulheres. Aproveite esse novo quadro, né? Para você seja de verdade uma nova mulher. E eu estou muito lisonjeada, muito grata por esse tempo, né? São 2 quartas-feiras que eu tenho certeza que nós vamos ver muitos frutos. Então, se você quer me acompanhar mais no meu trabalho, né? Eu tenho uma formação de profissionais especialistas em cabelos cacheados, ondulados e crespos. Então, se você quer se tornar uma das minhas alunas mentorandas, vai lá no Instagram, Kelly Lima Cachos, já me segue, vamos interagir lá no direct para que a gente consiga caminhar juntas, sempre com um propósito, né, de fazer você uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então, eu sou muito grata, quero agradecer você e desejar, né, que novas mulheres possam se conectar através desse podcast. Muito obrigada, Kelly. Então, você ouviu aí, vai lá, aprenda. Tem uma profissão maravilhosa, né? Tem que querer aprender e acreditar que é pra você, né? Tem que acreditar que Deus, sim, quer o melhor pra você, pra sua vida. E você pode mudar toda a sua história, né? Ó, você pode ser, daqui a algum tempo, ter você contando aí como que foi que você
foi a pioneira aí na sua cidade também. Porque 70% da população brasileira tem cabelos com curvaturas, cacheados, ondulados e crespos. E eu garanto a você, você pode comentar aqui qual que é a cidade que você é e se aí na sua cidade tem algum salão de cabelo cacheado, ondulado e crespo. Eu tenho certeza que muitas de vocês não vai ter, né, algum salão nessa especialidade. Então, quem sabe você pode começar a estudar, né, hoje mesmo num curso online do meu método KLC e levar um diferencial aí para a cidade. Com certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Minha querida irmã, se você sentiu esse confronto santo, saiba que o Senhor está te chamando para viver algo maior. E essa maturidade espiritual que Deus quer que você desenvolva é para te levar em altos níveis das bênçãos de Deus para a sua vida. Então, pegue para você cada chave que foi entregue e pratique, coloque em prática na sua vida e saiba que Deus quer te levar, sim, a novos patamares para que você possa ser essa nova mulher que Deus espera de você. E para você que está nessa jornada comigo e fala, Diana, eu quero mergulhar mais profundo. Eu quero te convidar para fazer a minha mentoria Metanoia, que é a mentoria transformação da sua mente, do seu entendimento, de acordo com a palavra do Senhor. Eu vou te conduzir numa jornada de transformação neurologicamente correta, onde você vai passar ali por diversas fases, tá? São mais de 7 aulas gravadas, onde você vai passar por autoconhecimento, liberação de perdão, ressignificar. Tem várias tomadas de decisão. Eu vou pegar na sua mão, realmente, para que você possa ter essa transformação do seu entendimento, tá? E para que você entenda esse mundo espiritual. Lá na mentoria Metanoia também você vai ter ali um curso de libertação pessoal, tá? Tem lá dentro, tem um planejamento espiritual, tem tudo para que você possa continuar crescendo e se desenvolvendo. O link para você fazer parte dessa mentoria tá aqui na descrição desse vídeo, tá? E detalhe, é vitalício. Que legal. Sabe por que eu deixo vitalício, Kelly? Porque eu gosto de assistir uma aula e depois de um tempo falar, eu quero assistir de novo. Aí eu vou lá e assisto mais uma vez. Eu sou dessas, eu gosto de assistir várias vezes. Então, é muito importante, eu acredito que também muitas pessoas, às vezes, têm uma vida corrida, assistem uma fase da vida, depois aquela fase passa e ela vive um outro momento. E quando ela assiste o mesmo curso, traz outros insights para ela. Então, eu falo que é vitalício para você que tá aqui nesse programa e quer ser essa nova mulher com acesso vitalício. Vai lá, faz essa mentoria Metanoia e deixa aqui seu comentário, né, nesse processo de transformação. Tenho certeza que juntas nós estaremos ali vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E nós estaremos agora, nesse momento, eu quero agradecer a você que chegou até aqui, tá? Você que chegou até aqui, nós vamos fazer esse momento, essa declaração profética. Porque eu tenho certeza que Deus está te conduzindo para níveis maiores e mais profundos em Deus. Então, nós vamos fazer essa declaração. Eu vou falar e eu quero que você repita na tua casa, com coragem. A Bíblia fala que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E nós queremos ligar, nesse momento, a tua vitória, o teu novo crescimento. E eu quero que você tome posse de cada palavra que nós falaremos aqui nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que já começou a fazer a obra na sua vida, ele é fiel de concluir. E eu tenho certeza que você vai testemunhar, não é verdade, Kelly? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, em nome de Jesus Cristo. E eu vou falar, eu quero que você repita com fé e com confiança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare junto comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo.
Eu escolho com sabedoria. Eu escolho com sabedoria. Nenhuma decisão minha será guiada por medo ou engano. Nenhuma decisão minha será guiada por medo ou engano. O Espírito Santo me guia. O Espírito Santo me guia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você possa fazer essa declaração com fé, com confiança. Se você sente que precisa falar isso mais algumas vezes, escreva isso no seu caderno, volte aqui, repete de novo. Faça de novo essa declaração todos os dias aí na sua casa. E acredite em cada palavra que sai da sua boca, em nome de Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos orar, Amém, Kelly. vamos. E profetizar na vida dessas mulheres esse novo posicionamento. Porque o inimigo já perdeu Amém. espaço. Porque Nome de agora Jesus. são mulheres decididas que vão se posicionar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos aí na sua casa, com fé, com confiança. Abre o teu coração. Peça que o Espírito Santo de Deus e permita que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e sentir aí na sua casa verdadeiramente o toque do Espírito Santo de Deus. Pai, neste momento, Senhor, nós entramos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada uma das tuas filhas, ó Pai, que chegaram aqui nesse programa porque querem viver essa nova vida com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós renunciamos toda mentira do inimigo, Senhor. Todo engano de Satanás que tem tentado, Senhor, ofuscar o brilho e a glória que pertence ao Senhor. Neste momento, Senhor, entra, Pai amado, em cada lar aqui representado. Cada mulher aqui, Senhor, que está neste momento aqui. Que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor. Possa dar discernimento em nome de Jesus. Toca agora na mente. Toca agora no coração, Senhor. Esta mulher que passou por sofrimento, Senhor, por duros momentos e aflições, Senhor. Pai, essa mulher que parou de acreditar e de confiar no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos agora, Pai, toda seta do adversário na mente desta mulher. Toda fortaleza do inimigo seja destronado agora em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Pai, entra dentro desta casa. Senhor, entra na mente desta mulher. Transforma, Senhor, corpo, alma e espírito agora em nome de Jesus Cristo. Todas as cadeias espirituais que prendiam a vida desta mulher, Senhor, que impediam ela de viver os teus propósitos. Todo medo, Senhor, vai jogando por terra. Toda insegurança, Senhor, possa ser repreendida em nome de Jesus. Que elas possam estar alicerçadas na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que haja um novo tempo sobre a vida de cada mulher, Senhor. Que haja um tempo de mudança, de posicionamento, de sabedoria, de entendimento espiritual. Abre, Senhor, os olhos espirituais dessas mulheres. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais dessas mulheres, Senhor. Que elas possam ouvir a tua voz, Espírito Santo. Que elas possam ouvir o teu direcionamento. Em nome de Jesus, da visão, da sabedoria, da estratégia. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo medo, todas as crenças limitantes, toda mentira do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque eu creio no teu livramento para cada mulher. Eu creio no novo posicionamento dessas mulheres. Eu creio que o Senhor está levantando um exército de mulheres, Senhor, que não se rendem. Um exército de mulheres corajosas. Um exército de mulheres, Senhor, que estão disponíveis para viver a tua vontade, para cumprir o teu propósito na vida de cada uma delas, ó Pai. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por este programa, Senhor, que almas sejam alcançadas, que vidas sejam alcançadas, que toda honra, toda glória pertença ao teu nome, que o teu nome cresça e o teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por você até aqui. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Compartilhe com aquela mulher que precisa dessa nova direção, desse direcionamento da parte de Deus. Eu espero vocês até a próxima quarta-feira. Que Deus em Cristo vos abençoe.